galera do Direito Civil, mais uma vez vamos abrir aqui um tema super importante para você estudar aí para o seu concurso. Para vocês não esquecerem, meu nome é Ana Silvia, eu sou professora de Direito Civil aqui da Cultive. E antes da gente começar, relaxa no sofá, pega uma poltrona bem gostosa, copinho de água e o Código Civil, né? Não esquece o Código Civil, galera. Tem que assistir aula com o Código Civil aberto, ajuda bastante vocês. Podemos começar? Bom, a aula de hoje, o tema escolhido, herança jacente e herança vacante. O que seria a herança jacente? Começando pelo princípio. A herança jacente, ela ocorre quando uma pessoa morre e não tem absolutamente ninguém, nenhum herdeiro para deixar o seu patrimônio. Não tem irmão, não tem pai, não tem ninguém. Ou ainda, existe a possibilidade de vir a ter uma herança jacente quando todos os herdeiros acabam por renunciar à herança. Vocês podem imaginar o quanto isso acontece no nosso dia a dia. Não é sempre, né, que um sheik árabe morre aí na tua família e você tem a possibilidade de herdar todos os bens. Você fala, não, hoje eu não quero, estou muito ocupado. Veja, é difícil acontecer a herança jacente, muito mais difícil acontecer a herança vacante, mas existe essa possibilidade. Se está na doutrina, se está no código, tem que saber. Vamos começar falando sobre o artigo 1844. Esse artigo 1844 fala que, não sobrevivendo cônjuge, companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal. Então veja, se você não tem para quem transferir a sua herança, quem fica com a herança, de modo geral, o Estado. É ele que vai pegar toda a sua herança. Só notem o seguinte, se isso acontecer com vocês, não deixem para o Estado, gente. Façam um testamento para a tua professora de Direito Civil que tanto lhe ama. Bom, brincadeiras à parte. Vamos lá. Gente, será que, já que no fim de tudo isso, é o Estado que vai receber a herança daquela pessoa que faleceu e não tem para quem entregar, para quem transferir os seus bens, será que o Estado aqui figura como herdeiro? O que você acha? Na verdade, não. O Estado não é herdeiro, o Estado é um sucessor irregular. Existem julgados interessantíssimos sobre o tema, sabe por quê? O Estado, se fosse considerado herdeiro, direto ali da pessoa, daquele de cujos que vai transferir os bens para ela, e a gente ia ter que fazer incidir desde já, a partir da morte, ou seja, a partir da abertura da sucessão, o tal do princípio da Saizine, que é aquela ficção jurídica que diz que no momento da morte todos os bens são transferidos de maneira direta e imediata aos seus herdeiros, e assim o Estado teria a posse daqueles bens que são da propriedade do de cujos, como se filho fosse do de cujos. Então, Estado, gente, não é aqui herdeiro do de cujos, mas sim um sucessor irregular. Vamos falar um pouquinho sobre a herança jacente. Então, acontece a herança jacente quando não existe nenhum herdeiro, nem legítimo, nem testamentário. A gente sabe aí de outras aulas que a pessoa, ela tem o poder de testar, ela tem o poder de dispor dos seus bens em vida até 50% quando houverem herdeiros legítimos. Se aquela pessoa não tem herdeiro legítimo, ela pode testar 100% do seu patrimônio? Pode, porque a questão do testamento dos 50% da pessoa poder testar em vida é para quê? Para proteger a legítima, proteger o direito sucessório daqueles que são herdeiros legítimos. Se não existe herdeiro legítimo, existe sim a possibilidade de testar mais do que 50%, sempre observando as cláusulas de doação. Se fizer o testamento, quiser fazer partilha em vida, por exemplo, tem que deixar lá os bens suficientes para subsistência do testador, certo? Então veja, a gente sempre, nessa parte, a gente mistura, quando falamos de testamento, acabamos por misturar tanto direito sucessório quanto direito contratual. Temos que pegar essas duas normas, várias normas que tem sobre esses temas, juntá-las e fazer uma interpretação. Por que aqui esses bens vão para o Estado?
porque não se pode deixar perecer esses bens. A herança jacente é quando não se encontram, quando ainda não se encontrou nenhum herdeiro. Só que ainda ela não é de propriedade do Estado, como explicávamos há pouco em relação ao Estado ser ou não ser um herdeiro do de cujus. O Estado vai cuidar daquele bem através de um curador ou daqueles bens através de um curador até o aparecimento de algum herdeiro, até que alguma pessoa se habilite nos autos dizendo sim, eu sou herdeiro, esse direito sucessório é meu. Essa herança jacente ela é uma massa despersonalizada. Ela deve ser representada por um curador que tem como objetivo maior gerir os bens, não deixar aqueles bens perecerem, conservação, a questão da conservação dos bens e também em relação a investimentos e assim por diante. Até quando que esse curador vai ficar responsável em relação aos bens que seriam transferidos a um herdeiro legítimo, se este existisse, até aparecer algum herdeiro ou até essa herança jacente virar herança vacante. Já vamos ver como que a herança jacente se caracteriza a partir de um certo momento como herança vacante. Existe todo um procedimento quando estamos frente à herança jacente e à herança vacante. Artigo 1820 do Código Civil fala sobre a herança jacente e fala o seguinte: praticadas as diligências de arrecadação, ou seja, faz-se um inventário de todos os bens do de cujo, acha a matrícula de imóvel, pede no Detran toda a documentação relativa aos carros, oficia-se os bancos para ver se esse de cujos deixou poupança, investimentos bancários. Depois que o curador consegue fazer esse levantamento, toda essa arrecadação dos bens, daí começa a procura dos bens, a procura dos herdeiros. Os bens já foram encontrados, A primeira, então, a questão da arrecadação, o curador ali administrando e gerindo aqueles bens que a princípio não tem para quem serem deixados, e daí, depois que tem essa arrecadação, começa um procedimento para tentar achar herdeiros. E aí que entra o artigo 1820. Diz para nós que praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual, decorrido 1 ano da sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda a habilitação, será a herança declarada vacante. Durante 1 ano vão ser expedidos 3 editais chamando conhecidos ou pessoas que possam conhecer herdeiros daquele de cujos para que aqueles bens sejam transferidos para os seus reais herdeiros. Se isso não acontecer, no período de 1 ano, o juiz, através de sentença, declara a herança como herança vacante. Ela já tem esse nome, vacante, porque ela fica ali de férias, de vacância, Ele fica ali esperando algum herdeiro aparecer. Lembrem sempre que essa herança vacante, ela tem que ser declarada por sentença. O procedimento da herança jacente e vacante está no Código de Processo Civil, no artigo 738 e seguintes. Infelizmente, o nosso tempo não é o suficiente. Dá uma olhada nas aulas de processo civil, que eu tenho certeza que vocês vão achar lá esse procedimento previsto na norma processual. Aqui existem 2 regras diferentes, dependendo se você é herdeiro colateral ou se você é herdeiro legítimo. Se você é herdeiro colateral e você não se manifestou até a sentença de vacância, você não tem mais o direito de se habilitar nos autos. Por outro lado, após 5 anos da abertura da sucessão, tem o direito, o herdeiro legítimo, de se habilitar nos autos para conseguir a sua parte da herança, ou possivelmente a herança como um todo. Após 5 anos da abertura da sucessão, o herdeiro legítimo não tem mais possibilidade de reclamar a herança nos próprios autos de herança jacente e herança vacante. Porém, ele vai ter a possibilidade de reclamar a sua herança através de ação direta. A ação direta está ali, a petição de herança, artigo 1824. A qualquer momento ele pode entrar e reclamar a sua herança, mesmo que depois que já tenha sido considerado vacante. Só para fazer mais algumas observações para vocês. Quando existe a herança vacante, certo? A gente sabe que antes um curador, durante a herança jacente, ficou lá 1 ano administrando esses bens. Após a herança vacante, vai ser passada
se não houver herdeiros após 5 anos, diretamente para o Estado, falando de modo geral, de acordo com o artigo 1844, certo? Gente, dá uma olhada no CPC, nos artigos que falam sobre herança jacente e vacante, misture as informações que a gente tem na lei processual, na lei material, vai ajudar bastante vocês. E eu vejo vocês aqui na próxima aula de Direito Civil na Cultive. Beijo!